Olá pessoal, vamos ao resumo da semana de Meu Caminho é Te Amar, de 25 a 29 de novembro. Daniela e Memo se beijam pela primeira vez. Úrsula descobre que Isabela é filha de Memo. Macário e Fausto armam para fechar o restaurante de Amparo. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. João diz a Sebastian que Lupe é uma menina incrível e que tinha o advertido para não brincar com ela. Sebastian diz que certamente a Gabi mandou ele brigar com ele. João diz que ele está doido, que Gabi não pediu nada para ele, mas contou a palhaçada que ele fez. Sebastian jura que só queria beijar Lupe, mas ela pensou que ele queria passar do ponto. Ele diz que quer conhecer sim Lupe intimidamente, mas que ela precisa se sentir pronta e não quer que ela o odeie. Amparo vai ao hospital, diz a Daniela que ficou sabendo pelo irmão o que aconteceu com a filha dela e como ela está. Daniela agradece por ela ter vindo. Diz que estão esperando novas notícias, mas ela não acorda. Amparo diz que rezou para a Virgem para que tudo esteja bem. Memo vê a irmã e Amparo diz que levou roupa para ele. Fausto diz a Daniela que não entende tanta preocupação daquela gente por Isa. Daniela diz: Fausto, são pessoas muito carinhosas, eu já te disse. Fausto, por favor, eles estão se preocupando por nossa filha. Léo conta às sobrinhas sobre o acidente de Isabela. Sebastian e João chegam ao restaurante. Gabi reclama por João ter trazido Sebastian, mas João diz que o amigo está arrependido. Amparo está angustiada querendo notícias de Isabela, mas Memo pede que ela disfarce. Memo diz à irmã que queria derrubar aquela porta para ver sua filha e também está muito preocupado por ela. Sebastian diz a Lupe que está muito mal, que entende ela e pede perdão. João se surpreende ao saber que Isabela sofreu um acidente. Lupe diz a Sebastian que ele sabia que trabalhar naquela empresa era um grande sonho, mas não irá voltar, pois ele se aproveitou disso. Sebastian diz que de verdade não foi assim, que tentou fazer algo bom por ela, mas como sempre perdeu tudo no último momento por ser um idiota. Lupe manda ele não se aproximar dela. Sebastian diz que ela pode bloquear ele e até desaparecer de sua vida, mas que, por favor, continue no escritório de advocacia por seu bem. Úrsula pergunta a Macário se ele já descobriu algo. Macário diz que ainda está trabalhando nisso, e Úrsula se zanga pela demora dele. Ele conta que Memo e Amparo estão no hospital, pois a filha da patroa do Memo sofreu um acidente e está grave. João chega ao hospital para saber notícias da sobrinha. Amparo diz a Daniela que precisa ir, mas irá pedir muito pela vida da Isabela. Já à noite, Fausto diz a Daniela que precisa de um banho e sugere que eles vão para casa e depois voltem. Daniela diz que não vai sair dali. Fausto vai para casa. Daniela diz a Memo que se ele quiser pode ir também. Memo se nega e diz que não irá deixá-la sozinha. Daniela diz que a noiva dele deve estar o esperando. Memo não se importa com isso. Amparo chora de preocupação por Isabela e Macário a questiona o motivo de estar chorando. Amparo diz que está assim pela Isabelinha e é terrível o que aconteceu com ela. Macário diz que ela irá ficar bem e logo estará brincando. Amparo diz: eu só não entendo por que o Memo não me disse antes a verdade. Macário pergunta qual verdade e qual segredo que o Memo está escondendo. Memo entra para ver Isabela e diz: minha menina, desde o primeiro dia que te vi, eu sabia que você era minha filha. Não sei porquê, mas eu sabia. Eu sentia aqui dentro. Meu coração dizia que você era uma Santos. Se eu soubesse que sua mãe estava grávida, eu teria lutado por você, para ficar com você e te criar. Mas as coisas foram diferentes. A sua mãe estava muito doente e te deu na adoção. Não posso julgá-la, mas te juro por Deus que eu te amo com toda a minha alma e daria minha vida pela sua. Léo despista Macário e diz que Amparo quis dizer que o Memo não disse antes para ela sobre o acidente da Isabela. Macário sai, mas fica atrás da porta para ouvir a conversa entre Amparo e Léo. Léo diz a Amparo que ela precisa ser mais discreta e esteve a ponto de falar tudo. Memo pede para sua mãe, Martina, que lá do céu ajude sua filha a sair daquela situação. Ele deixa um amuleto de sua mãe com a filha. Memo diz a Daniela que deu um amuleto que era de sua mãe para Isa, para que a Virgem do Carmo a proteja. Daniela diz que Isabela não reagir a deixa muito mal. Memo diz que ela é a melhor mãe que a Isabela poderia ter tido.
Já na mansão, Jerusa pergunta a Fausto novidades de Isabela. Fausto diz que ela segue igual. Jerusa diz que gostaria de ir ao hospital, mas o cão nojento a proíbe, dizendo que o lugar dela é na cozinha e não do lado de sua mulher, pois não são amigas. Lupe diz a Gabi que ela gosta muito de Isabela, sendo que a conheceram há pouco tempo. Gabi diz que Isa é uma cópia dela e, além do mais, é sua sobrinha de consideração. Gabi estimula Lupe a se vingar de Sebastian por ter sido um idiota com ela. Eugênio percebe Sebastian triste e pergunta o que houve. Sebastian pergunta se ele realmente se importa. Eugênio diz que é claro que sim, que é pai dele e se preocupa por ele. Sebastian não acredita nas palavras do pai e pergunta por que ele não foi assim antes na sua infância. Ele diz que o pai mandou ele para um internato e sequer o apoiou quando sua mãe faleceu. Sebastian diz que ele sempre o afastou dele e Eugênio diz que só quis dar uma vida melhor para ele. Os dois discutem e Sebastian diz: "Sabe, pai, nessas festas que eu vou, o único que eu procuro é a atenção. A atenção que eu não tenho em casa. Assim, não venha fingir que se importa comigo. Boa noite, papai." Gabi diz a Lupe que ela precisa fazer Sebastian se apaixonar de verdade por ela, mas primeiramente deve ignorá-lo. Ela diz à irmã que Sebastian ficará louco quando ela o deixar no modo invisível. Lupe pergunta como isso funciona, como ele irá se arrepender agindo dessa forma. Gabi diz que os meninos não podem contra a indiferença, que eles não podem com o desinteresse. Ela diz que quanto mais a irmã desprezá-lo, mais interessado ele ficará, e depois disso é só rejeitá-lo por completo. Lupe diz que isso vai romper o coração do Sebastian e não quer isso. Gabi diz que farão Sebastian pagar na mesma moeda, e ela vai fazer isso. Úrsula chega ao hospital, beija Memo e pergunta a Daniela como está a filha dela. Daniela diz que ela ainda não reage e se retira para tomar um café. Úrsula já começa com suas reclamações para Memo, mas pede que vão para casa. Memo diz que não irá sair dali até que a Isabela reaja. Úrsula diz que seguramente a patroa dele irá avisá-lo, mas Memo diz que ficará caso precisem de algo. Úrsula diz que aquela gente não é nada dele, e se ficar, vão estranhar, a menos que ele esteja ali só para não se afastar da Daniela. João vê Karen em sua casa e estranha. Karen, hipócrita, diz que está ali para pegar umas roupas para Daniela. Ela vai até o quarto de Fausto, tranca a porta e tenta ficar com ele. Fausto se nega, diz que precisa ficar do lado de Daniela, ainda mais tendo aquela peste no hospital. Karen diz que ele atua muito bem, como se realmente se importasse pela menina. Fausto diz que não quer que nada de ruim aconteça com Isabela, pois se acontecesse, perderia tudo. Karen diz que ele se importa mais com o dinheiro do que com a filha. Fausto diz: "Mas essa bastarda nem é minha filha, eu só tive que adotá-la para cumprir uma cláusula do testamento do meu pai. Ela é um investimento a longo prazo, e quem sabe a única maneira de recuperar legalmente o que é meu, já que você não é capaz de convencer o Eugênio de entregar minha fortuna." Karen diz que seu pai não irá descumprir sua palavra. Fausto diz que a partir de agora eles terminaram, a puxa para fora do quarto e diz que ela pode procurar consolo em Eron, pois já se cansou dela. Úrsula insiste para Memo ir com ela e depois de tanto insistir, Memo aceita. Úrsula diz que vai esperar ele no estacionamento. Memo diz a Daniela que irá se retirar, mas amanhã cedo já estará ali e pede que ela o avise qualquer coisa. Daniela diz que irá avisá-lo e que daqui a pouco Fausto chega. Ela pergunta o que ele iria falar para ela em sua casa antes da Isabela cair do pula-pula. Léo diz a Amparo que ela precisa ser mais cuidadosa e o marido dela quase descobriu tudo. Amparo diz que sabe, mas acabou deixando-se levar pela emoção. Macário ouve atrás da porta. Amparo diz: "Coitado do Memo, ele nem pode gritar pelos quatro ventos sua felicidade. Eu sempre quis que o Memo tivesse uma família. E agora que eu descubro que ele tem uma filha, não posso abraçar minha sobrinha. Porque para ela, quem nós somos? É uma pena que está me angustiando." Memo diz a Daniela que não era nada demais o que iria dizer para ela. E agora, o que importa é a Isabela. Karen suplica que Fausto continue sendo o amante dela, mas ele diz que não pode dar o que ela quer, que não pode deixar a Daniela. Karen diz que o ama, que ele é o homem que ela dá tudo. Fausto diz que ela é o refúgio dele, o único lugar que poderia respirar tranquilo, mas ela transformou isso em algo cheio de reclamações. Karen diz que ele não tem ideia do que ela é capaz.
e que é ela quem decide quando acaba a relação deles. Fausto diz que não é um brinquedo dela, e muito menos seu escravo. Ele diz que vai ter que suportar o inferno daquela casa até que a menina faça 18 anos, e assim cumpre o que o pai dele prometeu a seu pai. Memo e Daniela entram para ver Isabela. Ela move os dedos. Memo chama o médico. Daniela diz que sua filha está reagindo e agradece a Deus. Macário liga para Úrsula e diz que já sabe qual é o segredo do Memo. Ele diz que vai cair o cabelo dela quando souber, mas não vai dizer nada por telefone. Daniela diz a Isabela que está ali, que é a mãe dela, e pergunta se ela ouve. Isabela abre os olhos e Daniela fica muito feliz. Os médicos chegam para atender Isabela e Memo e Daniela saem do quarto. Muito feliz, Daniela diz a Memo que sua filha acordou. Memo diz que Isabela é muito forte e muitas pessoas amam ela. Daniela diz que não sabe o que teria feito se estivesse sozinha com Isabela. Ela ficou paralisada, mas ele agiu rápido. Ela diz que graças a ele sua filha está viva, o abraça e o agradece. Rola um baita clima entre Daniela e Memo, e pela primeira vez os dois se beijam. Daniela e Memo levam um baita susto. Daniela diz: "Ai, Memo, o que nós fizemos?" Memo diz: "Ai, Jesus, eu quero te pedir desculpas, foi a emoção." Daniela diz que sim, mas é algo que não deveria ter acontecido, mas ele não precisa se desculpar. Memo jura que é um cavalheiro, que sabe respeitar e jamais se aproveitaria de uma situação assim. Daniela diz que deixou-se levar e que, como ele disse, foi a emoção. Ela diz que não está acontecendo nada entre eles. Memo diz que sim, que ela é uma mulher casada. Daniela confirma e ele é um homem comprometido e se casará em algumas semanas. Memo diz que não quis incomodá-la e ela diz que ele nunca a incomoda. Úrsula e Fausto chegam ali. Daniela conta a Fausto que Isabela acordou. Fausto fica alegre e abraça a esposa. Daniela ainda está perplexa pelo beijo entre ela e Memo. Karen sofre pela rejeição de Fausto. Úrsula diz a Memo que se ele quer ficar ali até que o médico traga notícias, então ficará com ele. Fausto, cínico, diz a Daniela que é muito bom que a Isabela tenha despertado. No dia seguinte, Daniela diz a Memo que não sabe como poderá agradecê-lo por tudo o que fez por elas. Memo diz que só fez o que tinha que fazer. O médico chega ali e avisa a todos que Isabela não teve sequelas e já desconectaram ela dos respiradores. Daniela e Memo ficam muito felizes. Fausto pergunta se podem vê-la. O doutor diz que Isabela quer ver a mãe. Zé pergunta à mãe por que ela não disse para ele sobre o acidente da Isabela. Amparo diz que ele estava dormindo e não queria acordá-lo para angustiá-lo. Zé Maria quer ir ao hospital para ver a amiga. Daniela chega para ver Isabela, muito feliz por ela estar bem. Ela abraça a filha e diz que ficou muito preocupada. Isabela chora e diz que se assustou quando acordou e estava ali. Daniela diz que já está do lado dela e tudo ficará bem. Isabela diz que não se lembra de nada. Daniela diz que ela caiu do pula-pula, bateu a cabeça, mas Memo salvou ela. Ela diz à filha que quando ela ver Memo poderá abraçá-lo e mostra o amuleto que era de Martina. Isabela diz que quer ver Memo já. Amparo liga para o irmão para saber notícias de Isabela. Memo conta que ela já está melhor e já saiu da terapia intensiva, o que deixa Amparo feliz. Daniela chega ali na recepção. Fausto vai indo para ver Isabela, mas Daniela o impede e diz que ela quer ver primeiro o Memo. Fausto fica com muita raiva e Memo contente. Feliz, Amparo diz a Léo e Gabi que a Isabelinha já está muito bem. Daniela diz a Memo que contou para Isabela que ele havia a salvado e ela ficou bastante emocionada. Memo diz a Fausto que é melhor ele entrar primeiro e depois ver Isabela. Fausto se nega, diz que ele pode ir primeiro e se sua filha pediu, irá respeitar a vontade dela. Ele diz que é compreensível ela querer vê-lo para agradecer o que ele fez com ela. Memo entra para ver Isabela, que sorri para ele. Isabela diz que ele é um príncipe e o agradece por ter salvado sua vida. Memo diz que ela não deve agradecê-lo por nada e que deve descansar. Isabela pede que ele não vá embora. Memo coloca o amuleto de sua mãe em Isabela e pede que ela nunca o tire, pois sempre será protegida. Isabela diz que teve um sonho muito raro, que segurou na mão de uma senhora que disse para ela voltar.
Ela diz que essa senhora era parecida com a dona do restaurante deles, a dona Martina. Memo fica emocionado. Daniela agradece Fausto por ter permitido que Memo entrasse primeiro para ver Isabela e por ter sido gentil com ele. Fausto diz que o que aconteceu com Isabela fez ele perceber o quão pouco passa tempo com ela, mas também como sente falta da relação deles. Daniela pergunta se é sério. Cínico, Fausto diz que teve muito medo de perder a filha deles, que até entrou em uma igreja para rezar e prometeu que seria o melhor pai para Isabela e o melhor marido para ela. Ele garante que não quer perder a família. Daniela diz que é triste que teve que passar uma tragédia para que ele valorizasse a família. Fausto diz que não foi fácil ouvir ela dizer que gostaria que ele se separasse, mas isso é algo que jamais irá permitir. O fuleiro diz que por nada do mundo irá aceitar que o casamento deles termine e pede que ela diga que seguirão lutando pela relação deles. Daniela diz que sim. Fausto a abraça e em pensamento diz: "O dia que eu recuperar a minha fortuna, maldita estúpida, vou cobrar o inferno que é viver do seu lado." Fausto beija a esposa e Memo os vê. Sebastian leva flores para Lupe. Lupe pensa no que Gabi disse para ela. Daniela agradece à Virgem Santa por ter guardado sua filha. Fausto entra para ver Isabela e pergunta como ela está. Isabela diz que está bem, mas que quer ir para casa com ele e sua mãe. Ela pergunta se ele vai ficar cuidando dela e não vai trabalhar. Fausto diz que até ela melhorar e voltar para casa, irá ficar com ela. Ele vê o amuleto em Isabela e pergunta o que é aquilo. Isabela diz que é um amuleto, é da mãe do Memo e que se usar será sempre protegida. Lupe diz a Sebastian que é alérgica às flores e o rejeita. Sebastian volta a pedir desculpas e que se sente muito mal. Lupe diz: "Eu te perdoo, mas não volta a me procurar, Sebastian. Eu sinto muito, mas eu tenho que estudar e não vou perder tempo como outros. Adeus." O médico diz a todos que Isabela pode receber alta hoje mesmo. Ele diz que a menina precisa de tranquilidade, repouso por alguns dias e os felicita, pois a filha deles é uma guerreira. Memo diz obrigado e logo fica sem graça. Úrsula diz que o médico estava falando com Fausto e Daniela. Daniela agradece o médico por ter salvado o pedacinho de céu deles. Fausto diz a Úrsula e Memo que eles foram muito amáveis em acompanhá-los, mas não é preciso que se incomodem mais. Úrsula diz que o senhor tem razão e chama Memo para ir embora. Daniela agradece Memo e diz que é melhor eles irem descansar. Karen compra várias coisas para Isabela e um urso. Ela pega o urso, o enforca e diz que isso ainda não acabou. João fica feliz ao saber que a sobrinha está bem. Sebastian conta a João que levou flores para Lupe, mas ela está o desprezando. João diz que nunca viu ele daquele jeito por uma menina, nem mesmo pela Estefânia. Sebastian diz que não sabe o que está acontecendo com ele. João diz que ele está se apaixonando pela Lupe e dá risada. Memo diz a Amparo que sua filha está fora de perigo. Amparo diz que ele já é pai e a filha dele é muito linda. Memo diz que Isabela é o melhor que aconteceu em sua vida e nunca sentiu algo tão forte, e quando está com ela parece que seu coração quer sair do peito. Amparo diz que por isso ele não pode demorar tanto a revelar a verdade para a senhora Daniela. Memo se lembra do beijo entre ele e Daniela. Ele confessa à irmã que não sabe o que está acontecendo e que beijou a senhora Daniela. Amparo fica chocada. Diz que ele beijou a mãe adotiva da filha dele e pergunta se está faltando um parafuso no cérebro dele. Úrsula diz a Macário que não pode falar com ele antes, pois o Memo quis passar a noite no hospital por causa da menina. Ela diz que não deixou o seu rei sozinho no hospital, pois aquela largatixa de longe dá pra ver que quer ele. Macário diz que já sabe porque o Memo não quis se desapegar daquela menina. Úrsula pergunta o que ele descobriu. Macário revela que o Memo é o verdadeiro pai da Isabela. Úrsula fica completamente em choque. Memo diz a Amparo que foram muitas horas de angústia, e quando sua filha despertou, ele e a senhora Daniela ficaram muito emocionados, e por isso acabaram se beijando, mas foi apenas um erro. Amparo diz que é claro que foi um erro. A Daniela é casada, e ele é um homem prestes a se casar. Ela diz que ele deve pensar na Isabelinha, e imagina se o marido tivesse pegado eles juntos. Amparo diz que a Daniela poderia até perder a menina, e ele também. Memo diz que é um burro, mas que o momento os levou a isso. Amparo diz que não foi o momento,
e questiona o que o irmão sente por Daniela. Memo diz que é uma admiração profunda e um agradecimento por amar tanto sua filha. Amparo pergunta de Úrsula. Memo diz que gosta de Úrsula, é um homem de palavra e irá se casar com ela. Amparo diz que então ele deve se esquecer da Daniela antes que se apaixone por ela. Úrsula diz a Macário que o Memo é um cachorro, mas irá matá-lo com suas próprias mãos. Macário diz que ela também tem coisas que esconde, assim é melhor nem reclamar nada. Úrsula diz que se a menina é filha dele, então quer dizer que há anos atrás ele se deitou com aquela lagartixa e a engravidou. Macário diz que ela também tem seus pecadinhos e apresentou o marido como primo dela. Ele diz que pelo que ouviu, Memo não sabia que tinha uma filha e descobriu isso há pouco tempo. Úrsula diz que é claro e por isso foi trabalhar com a Daniela. Macário diz que é melhor ela se acalmar, pensar as coisas com a cabeça fria e não fazer nenhum escândalo. Úrsula diz que ama Memo e não quer perdê-lo. Macário diz que aquela menina é a isca que ela precisa para ter o Memo nas palmas de suas mãos. Ele diz que ao invés dela ser a madrasta má da história, ela deve se comportar como se fosse a segunda mãe da menina. Úrsula diz ao tio que ele tem razão. Macário diz que o primeiro passo é ela se controlar e fazer o Memo confessar a ela que tem uma filha. Ele diz que ela deve apoiá-lo e que se algum dia o Memo descobrir o passado dela, poderá exigir que ele a compreenda, assim como ela estará fazendo com ele. Úrsula diz que isso é uma excelente ideia. João diz a Lupe que o Sebastião está muito arrependido e nunca tinha visto ele assim. Gabi chega ali a tempo e inventa uma história, dizendo que o Maurício quer sair com a Lupe à noite. Lupe entende o jogo da irmã e finge que irá sair com o tal Maurício à noite. Isabela volta para casa e é muito bem recebida por Jerusa, João, Karen e Sebastião. Gabi diz a Lupe que é um alívio saber que a Isabelinha está bem e em casa. Ela diz à irmã que quando Sebastião saber que ela irá sair com outro, ficará morrendo de ciúmes e ficará atrás dela. Lupe não acha uma boa ideia ficar machucando o coração de Sebastião, mas Gabi diz que ele merece uma lição. Ela diz a Lupe que ela será o karma de todas as meninas que Sebastião brincou. João diz a Sebastião que Lupe irá sair com o tal de Maurício aquela noite. Sebastião fica morrendo de ciúmes. Para provocar Fausto, Karen diz a ele e Daniela que aquela noite tem um encontro com um homem maravilhoso. Fausto diz que com certeza é com o meia-boca do Ero. Karen diz que não, mas é um empresário e prefere não dizer o nome dele até ter algo formal. Memo diz a Léo que não para de pensar em Isabela e que sua alma voltou para o corpo quando sua filha acordou. Ele diz que entrou no quarto e viu ela sorrindo, ficou muito emocionado. Karen começa a comer exageradamente e demonstra transtorno alimentar causado pela emoção. Memo vai à mansão, pede desculpas a Daniela por ter aparecido sem avisar, mas queria saber como a Isabela estava. Memo assegura, diz que sabe que foi um erro, que eles prometeram não falar o que aconteceu, mas não pode se esquecer do beijo que deram. Daniela diz, eu também não posso, o que está acontecendo com a gente? Memo diz que não sabe, mas quer que descubram juntos. Os dois voltam a se beijar. Na realidade, era Daniela sonhando com Memo. Ela acorda e não entende o que está acontecendo com seus sentimentos. No dia seguinte, Karen faz esteira desesperadamente após seu transtorno alimentar. Daniela diz a Isabela que lhe dá muito gosto que ela esteja comendo bem, e isso significa que ela está se recuperando. Fausto chega ali, dá bom dia e pergunta como estão as mulheres mais importantes de sua vida. Daniela diz que bem. Isabela quer que o pai fique em casa, mas ele diz que já tem uma reunião marcada. Memo diz a Úrsula que vai recolher algumas plantas e aproveitar para ver Isabela. Úrsula entrega para Memo um presente que comprou para Isabela e pede que ele dê a ela em seu nome. Ela diz que percebeu que ele tem muito carinho por ela e se ele a ama, ela também vai amá-la. Memo agradece a namorada e diz que ela não imagina como ele gosta de Isabela. Karen diz a Eugênio que às vezes pensa que o melhor era ele dar a herança de Fausto para que ele fizesse o que quiser e em troca poderiam pedir as ações dele na construtora. Eugênio diz que isso não vai acontecer e grande parte dessa fortuna está invertida na empresa e vai cumprir ao pé da letra a última vontade de Rodolfo. Ele diz que Rodolfo perdeu a vida por sua culpa e para se sentir menos culpado, não irá romper a última vontade do amigo.
Karen diz que o pai não deixa ela com outra opção. Irá conversar com Fausto e, se ele ir se queixar com ele, quer o apoio dele. Úrsula pressiona Memo para ver se ele confessa algo a ela. Memo não diz nada para a cara de percata e ela começa a elogiar Isabela. Ela diz que imagina a dor dos pais de Isabela quando ela sofreu o acidente e que isso deve ter sido terrível para eles. Karen entrega para Fausto sua carta de renúncia e exige que ele a assine. Memo chega à mansão e Daniela tem a sensação que o sonho dela está se tornando realidade. Fausto diz a Karen que então ela quer demiti-lo de sua própria construtora. Karen manda ele não encher a boca dizendo que é dele, pois 10% não é nada. Ela diz que quer que ele vá embora, pois não quer seguir trabalhando com ele. Fausto rasga o documento e diz que não vai tolerar as birras dela. Ele diz que seu pai era o sócio majoritário daquela empresa e não irá embora sem antes ter o mesmo prestígio e poder que ele tinha. Fausto diz que ela deve sair de férias porque dali ele não irá se mover. Daniela começa a rir-se lembrando de seu sonho e conversa com Memo. Memo entrega para Daniela o presente que Úrsula mandou para Isabela. Daniela diz que é um lindo detalhe da prometida dele e o agradece. Eugênio diz a Karen que sabia que Fausto não iria renunciar e não irá intervir nisso. Karen fica furiosa e Eugênio diz que é melhor ela resolver as diferenças com Fausto. Eugênio chega ao restaurante de Amparo para começar a edição do livro. Fausto liga para Macário e pergunta como vai o assunto da venda do terreno e se ele convenceu Amparo e sua família. Macário diz que ainda não, mas ele não o motivou dando grana. Fausto pede que Macário leve para ele todos os documentos do restaurante, irá revisá-los e falarão sobre a motivação que ele precisa. Macário diz que devem se encontrar em outro lugar, pois não quer que Eugênio o veja e venha com a fofoca para sua esposa. Isabela vê Memo e corre para abraçá-lo. Memo diz que é uma alegria vê-la e pergunta como ela está. Isabela pede que Memo agradeça a Úrsula e que gostou bastante do presente dela. Escondido, Macário revisa os documentos que irá levar para Fausto. Úrsula o flagra. Ela conta ao tio que seguiu o conselho dele e não reclamou com Memo nada. Úrsula diz que até mandou um presente para a menina cebosa, mas se preocupa. Foi com o que teve entre Memo e Daniela. Macário aconselha que a sobrinha engravide de Memo o mais rápido que puder, pois assim brigaria com Daniela com as mesmas armas. Daniela não para de pensar no beijo com Memo e dá risada. Sebastian volta a procurar Lupe, mas ela segue sendo fria com ele. Ela diz que já tem outro, que o Maurício é muito lindo e respeitoso com ela, muito diferente dele. Daniela começa a ter ciúmes de Memo. Lupe diz a Sebastian que sempre vê o Maurício. Sebastian diz que não acredita nela e que ela deve estar falando isso só para afastá-lo. Lupe diz que se ele está duvidando, é problema dele. Sebastian diz que se ela não tem nada a esconder, então que chame o tal Maurício para aparecer ali agora. Gabi salva a pele da irmã, mandando Sebastian deixá-la em paz, pois ela não pode se estressar. Ela diz que ele machucou sua irmã e não vai conhecer o amor dela. Sebastian diz a João que tem certeza que a Lupe está inventando sobre o tal Maurício e precisa da ajuda dele para desmascará-la. João diz que jamais será cúmplice dele se for para magoar a Lupe. Sebastian pergunta de qual lado ele está. João diz que do dele, mas se jurar que não fará Lupe somente mais uma conquista dele. Lupe se chateia por seguir mentindo para Sebastian, mas Gabi estimula que ela siga com o plano. Karen pergunta a Daniela como ela está e parece estar angustiada. Ela pergunta se outra vez ela e o Fausto brigaram. Daniela diz que não, e isso faz ela se sentir pior, pois Fausto está atencioso com Isabela e carinhoso com ela. Karen diz que não a entende. Daniela diz que lhe dá vergonha e pede que ela seja muito discreta, pois confia nela. Ela confessa que ela e Memo se beijaram e Karen fica surpresa. Macário se encontra com Fausto e entrega os documentos do restaurante. Fausto se dá conta que há algumas faltas de informações sobre o negócio e diz a Macário que isso pode causar o fechamento do local. Macário diz que isso vai deixar Amparo muito mal, mas esse é um empurrãozinho necessário para que vendam o restaurante. Karen quer saber detalhes do beijo entre Daniela e Memo. Daniela conta como foi. Ela diz que Memo pensa o mesmo que ela, que aquilo é algo que não pode se repetir por nenhuma razão.
Memo está no jardim e ouve quando Daniela assume a Karen, que não para de pensar no beijo entre ela e Memo. Daniela diz que se sente mal, pois não consegue tirar de sua cabeça esse beijo. Karen diz que ela ficou impactada e que Memo deve beijar muito gostoso para ela gostar. Daniela conta que sonhou se beijando com o Memo. Memo ouve tudo. Daniela diz a Karen: "Não pode ser, Karen. Eu tô começando a sentir coisas e não posso esconder." Karen ri, diz que incomodava o Fausto com o tema do caminhoneiro e acabou sendo verdade. Daniela diz que se sente muito mal, que isso está a afetando e que ela não deveria ficar metendo ideias em Fausto nem de brincadeira. Karen pede que ela relaxe, que não vai dizer nada para ninguém, mas é curioso que há alguns dias ela pensava que o Fausto tinha uma amante, mas é ela quem se agarra com o caminhoneiro. Daniela diz que foi um beijo, não passou disso e não é do tipo de mulher infiel. Karen estimula Daniela que fique com Memo, já que Fausto não é um bom marido. Memo ouve quando Karen diz para Daniela só usar Memo na cama e depois descartá-lo, pois homens, como eles, só servem para isso. Fausto manda Macário tirar cópias dos documentos e entregar para seu contato. Ele diz que se conseguir fechar o restaurante, ele vai ganhar um bom dinheiro, mas ninguém deve saber que ele está por trás disso. Daniela diz a Karen que não quer ter uma aventura com Memo. Karen diz que Fausto merece um castigo por não ser bom com ela, e se divertir com o caminhoneiro seria a vingança perfeita. Daniela diz que não quer se separar de Fausto, e por isso não terá nada com Memo. Memo chega ali, diz a Daniela que já deixou as plantas na casa dos Altamirano, e Daniela o dispensa. Memo vai embora, e Karen diz que a amiga ficou nervosa com a presença dele. Macário faz a denúncia sobre as irregularidades do restaurante, como instruído por Fausto. O inspetor corrupto diz que vai depender dele o fechamento definitivo do restaurante. Macário fala com a amante e diz que em breve vai presenteá-las com uma casinha. Ele esconde uma caixa na cozinha do restaurante. Amparo vê, mas Macário despista a esposa. Úrsula sugere a Memo que Isabela seja a daminha de honra do casamento deles. Memo acha a ideia incrível. Úrsula finge alegria ao saber que Isabela agradeceu o presente que ela enviou. Memo diz a Amparo que ouviu a senhora Daniela conversando com Karen e confessou que está começando a sentir algo por ele. Amparo diz que era isso que os faltava. Daniela pergunta a João como vai o namoro dele com Gabi. João diz que muito bem e que ela é uma menina maravilhosa. Daniela elogia a família Santos e diz que existe muito amor e carinho entre eles. Amparo diz a Memo que ele está confundindo a senhora Daniela. Memo diz que está na mesma e não se sente feliz por ter chegado àquele ponto. Amparo diz que ele deveria ter respeitado aquela mulher. Ela questiona se Memo também está sentindo algo por ela. Memo confessa que sim, que já não pode negar e está começando a sentir coisas por Daniela. Léo chega ali e ouve o que o irmão diz. O inspetor corrupto chega ao restaurante e informa a Gabi que está ali para fazer uma expedição, pois há algumas irregularidades que precisa discutir com a senhora Amparo Santos Pérez. Léo pergunta a Memo como é isso dele estar apaixonado pela senhora Daniela. Memo diz ao irmão que ele e a senhora Daniela se beijaram na boca. Amparo diz que o advertiu que isso era um absurdo e agora está se apaixonando por ela. Memo diz que sabe, mas não pôde evitar. A senhora Daniela é muito boa, carinhosa e simpática. Gabi chega ali e pede que a mãe vá ao restaurante. Macário mostra ao inspetor corrupto os documentos do restaurante. Amparo chega ali, descobre a expedição e oferece um tamales para o inspetor para que possam conversar à vontade. Ele aceita e Macário diz que irá servi-lo. Macário vai até a cozinha, coloca um prego no tamales e pega a caixa que havia trazido. Ele abre a caixa e está cheia de ratos, que ele deixa na cozinha de Amparo. Macário entrega o tamales para o inspetor. Ele começa a comer, vê o prego e questiona Amparo o que é aquilo. Os ratos invadem o restaurante e os clientes gritam apavorados. Léo diz a Memo que se ele já ficou com o cabelo em pé em saber que ele e a senhora Daniela estão se apaixonando, imagina como ficará a Úrsula. Memo diz que nem quer imaginar, e Úrsula está se comportando melhor do que nunca e até deu um presente para Isabela. Ele diz que ela disse que estava começando a sentir carinho por Isabela e sente vontade de dizer a verdade para a prometida.
Léo aconselha que ele faça isso, já que Úrsula está tão compreensível. Lupe chega ali e diz aos tios que estão fechando o restaurante. Amparo tenta interceder com o inspetor corrupto, mas ele diz que aquele negócio está fechado. Toda a família tenta impedir que o inspetor feche o restaurante, mas ele alega, além da falta de higiene, que a licença de funcionamento estava vencida há 5 meses. Amparo fica muito abalada e Memo tenta consolá-la. Isabela diz a Fausto e Daniela que queriam um irmãozinho, e por que eles não adotam um bebê? Humberto diz ao inspetor que aquele restaurante é um negócio de família e que sua esposa foi quem fundou aquele lugar. O inspetor diz que entende, que ele está preocupado, mas isso não muda o fato das irregularidades que foi encontrada. Alterado, Léo diz ao inspetor que fechar o restaurante é como apagar todas as lembranças de sua mãe. Memo diz ao inspetor que seus clientes são de muitos anos e ele pode perguntar para quem quiser e assegura que irão falar muito bem. Hipócrita, Macário pede que o inspetor não feche o negócio de sua família. Humberto passa mal e desmaia. Toda a família fica desesperada. Isabela diz à mãe que queria uma irmãzinha ou um irmãozinho como o Zé Maria. Fausto diz que se ela tivesse um irmão, ela só teria metade do que tem e ela teria que compartilhar a mamãe e o papai. Isabela diz que não se importa e que gostaria de ter um irmãozinho e não precisa de tantas coisas. Daniela diz que ela tem razão e dividir as coisas é muito bom. César pergunta a Úrsula como vai sua grana. Úrsula diz que seu tio tem um plano e se tudo sair bem, irá pagá-lo em alguns dias. Ela deixa claro que essa foi a última vez que eles dormiram juntos e espera que ele tenha desfrutado. César diz que ela gosta de queimar naquele inferno que ele oferece. Úrsula diz que gosta sim, mas prefere o céu que o Memo oferece. Humberto reage e é abraçado pelas netas. Memo diz que é bom eles chamarem um médico. Amparo questiona Macário por que o inspetor disse que a licença de funcionamento não estava sendo paga. Macário se faz de desentendido, jura que pagou e que irá esclarecer isso. João avisa Sebastian que vai ver Gabi. Sebastian pede que o amigo tire uma foto do tal Maurício, se ele realmente existe. Gabi pergunta ao avô como ele se sente. Humberto diz que está bem, que não deveria estar ali, deitado, mas sim apoiando Amparo. Lupe diz a José que o avô dele não está bem e pede que ele não faça tanto barulho. Memo conta a Úrsula sobre o fechamento do restaurante e ela já sabe que Macário é o culpado. Ele diz que não entende como isso aconteceu e Amparo sempre foi cuidadosa com suas coisas. Macário diz que desde que ela está com essa ideia do livro, sente que ela está muito distraída. Amparo chega ali e Úrsula diz: "Que horror, cunhadinho, o que aconteceu?" Amparo diz que revisou os tamales e estava tudo normal e não entende como aquele prego foi parar no tamales do inspetor. Úrsula diz a Macário que agora virá o mais difícil, que é convencer Amparo a vender o terreno. Daniela diz a Fausto que ficou pensando no que Isabela disse para eles. Fausto diz que nem vale a pena pensar e são bobeiras de criança. Daniela diz que não foi por isso e se recordou a emoção que viveu em cada uma de suas gravidezes. Fausto diz que também queria ter tido um filho de seu sangue. Daniela diz que não acredita que eles devam adotar outra criança, e Fausto concorda. Humberto é examinado pelo médico e ele comenta com a família que suspeita que ele esteja com problemas cardíacos. O médico diz que irá passar alguns exames para confirmar o diagnóstico e que, por enquanto, deve baixar o consumo de sal e gorduras. Amparo diz ao pai que hoje mesmo ele já vai começar a comer melhor. Amparo diz que se o dinheiro não der para pagar a multa do restaurante e os exames do pai, com muita dor no coração, não terá outra opção senão vender os terrenos. Macário ouve e fica satisfeito. João diz a Lupe e Gabi que não entende como fecharam um restaurante. Gabi diz que deveria ter ficado feliz, pois assim não serviria mais mesas, mas que acabou ficando triste. Lupe diz a Gabi que o Maurício chamou ela para sair outro dia. João fica ouvindo para depois passar tudo para o Sebastião. Humberto diz a Amparo que ali ninguém venderá nada, e Memo concorda com o pai, dizendo que toda a vida deles está ali. Amparo diz que sabe, que não quer vender todos os sonhos de sua mãe e quer fechar o restaurante é como fechar parte de sua vida. Humberto diz que o restaurante faz parte da vida deles.
Ali eles têm a lembrança de sua mãe e não podem vender. Amparo diz que se ele não tiver jeito, terão que vender e que o pai é o mais importante para ele. João diz a Gabi que uma secretária da construtora renunciou e que ele poderia falar sobre ela para Fausto, caso se interesse. Feliz, Gabi diz que é claro que se interessa, o beija e o agradece. Humberto diz à filha que fará esses exames, mas suplica que ela não venda os terrenos. Macário fica com raiva, já que o sogro será um empecilho para vender os terrenos. Sebastião liga para João para saber se o Maurício foi ver a Lupe. João diz que não, mas que a Lupe cancelou a saída com ele, pois teve um problema no restaurante. Sebastião manda uma mensagem para Lupe dizendo que sabe o que aconteceu e pergunta se ela está bem. Lupe vê a mensagem e dá um sorrisinho. Gabi diz para a irmã bloquear o sorriso e é melhor silenciar o celular. Lupe só visualiza a mensagem, mas não responde. No dia seguinte, João conta a Daniela que fecharam um restaurante da família de Gabi. Daniela diz que aquela família deve estar sofrendo muito e lamenta. João pede a Fausto um emprego para Gabi como secretária. Fausto acaba aceitando que Gabi faça um teste na construtora. Amparo sofre vendo o restaurante fechado. Memo pede que ela não se martirize e tenta consolar a irmã. Jerusa liga para Léo, diz que ligou para tentar subir o ânimo dele e que pode contar com ela para o que precisar. Léo diz que precisa de um abraço e que a presença dela seria a única que tiraria a dor que tem em seu coração. Os dois combinam de se ver. João conta a Gabi que Fausto aceitou que ela faça um teste para ser secretária na construtora. Gabi comemora, beija o namorado e o agradece. Daniela diz a Memo que o João disse para ela sobre o que aconteceu no restaurante e deseja que tudo se resolva logo. Memo diz que desde que morreu sua mãe, não viu Amparo tão triste. Daniela trata Memo mais distantemente para tentar frear o amor que está sentindo. Memo se dá conta da maneira diferente que ela está o tratando. Gabi conta à mãe que o João conseguiu um trabalho para ela. João confirma, diz que falou com seu cunhado e ele dará uma chance para Gabi na construtora. Karen chega à mansão de Daniela e se encontra com Memo na entrada. Ela diz que quer falar com ele sobre o que viu no dia do aniversário de seu pai. Memo não quer explicações. Karen diz que acha que ele tem uma ideia equivocada sobre o que viu. Memo diz que não se mete na vida dos outros, mas o que ela faz é uma baixaria. Karen diz que gravar os outros também é, mas é uma peninha que ele já não tenha mais esse vídeo. Memo diz que não se importa com os romances alheios. Karen diz, ah não? E os seus? Ninguém te gravou quando você beijou a Daniela, mas isso não te desculpa. A minha amiga me contou tudo, então não me venha com essa falsa dignidade. Comigo não precisa de outro rosto caminhoneiro. Me diz uma coisa, você está nessa casa pelo trabalho ou por gostar da Daniela? Me diga, o que você realmente gosta? Destruir o casamento para ficar com ela?